Boa noite a todos aí novamente. Vamos dar início aqui mais um plantão, os assinantes da sala, galerinha da sala aqui. Hoje, quinta-feira, dia 5 de maio. Muito bom tê-los aqui com a gente, participando aqui do plantão, tá, galera? Sejam todos bem-vindos aí. Vamos bater um papo. Boa tarde para quem é de tarde, boa noite para quem já é de noite, né? Boa galera aí, Rodrigo, Flávia, Edu, Karina, João, André. Boa noite, galera. Vamos lá. E aí, como é que foi o mercado hoje? Gostaram? Aproveitaram? Ninguém vai falar? Não, tá todo mundo tímido, cara. Fala, Edu, manda Não, bala. para mim foi aquilo, né? Questão de paciência, identificar a região e socar na venda, né? E na compra também. Foi muito bom, muito bom. Dia bom, né, cara? Hoje foi um dia Esses muito dias, bom. assim, destrava o macro, né, cara? Então, isso reflete aí nas operações. Muitas oportunidades, muitos ativos com oportunidades. Então, junta questão macro, né? A bolsa inteira caindo hoje. Muitos ativos com resultado. Então, o negócio é focar, né? Deixa eu aceitar a galera aqui. Focar naqueles que a gente percebe que estão com fluxo melhor e chance de pegar boas operações, né? Então hoje teve CSN, teve Bepan, que eu vi a Karina falando aí, Brasil Foods. A Marfrig deu uma entradinha ali também, né? Mas muitos ativos dando oportunidades, né? CVC, eu não consegui fazer CVC, fiquei com vontade de vender CVC o dia inteiro, não consegui fazer, cara. Mas deu jogo também. Em mercado assim, ô Alessandro, vocês têm algum tipo de filtro ou screening para poder falar assim, não, vou dar uma olhada nessas que estão me dando sinal, ou vocês vão olhando ativo por ativo mesmo? Cara, eu vou falar por mim, tá? Eu, particularmente, aqui, eu dou uma olhada naquilo que está com um volume projetado maior, tá? Outra forma de ver é colocar ali lá no Profit a grade de cotação, dar uma olhada por setor, por exemplo, né? Vai mostrar os setores que estão sofrendo mais hoje, por exemplo. O setor de varejo sofreu bastante. Nem vi como é que fechou Via Varejo e Magazine Luiza, mas desde o leilão já mostrou, né? Então é uma outra forma. Outra forma de olhar também é olhar aquilo que mais está caindo ou mais está subindo no dia, né? Então é uma outra forma. O leilão ajuda muito também a filtrar o que pode dar jogo. O Rap Vida foi no leilão, né, cara? O leilão já mostrava já. Eu achei que BR Foods ia no leilão hoje. Tava muito com a cara de ir, né? No comecinho do dia ali a queda tava. Eu achei que ia também, né? E como eu falei também, uma outra forma de achar ativos bons para se operar no dia é olhando o leilão, né? Formação do leilão. Então, como eu falei, por exemplo, Rap Vida, já desde do leilão ali de abertura já deu bons indícios de que seria um excelente ativo para operar. Bateu no bola ali, né, cara? Um ativo que te permite entrar mais pesado. E aí, galera, bora. Ó, o Moser entrou aí também. Boa noite, Moser. Boa noite, Alessandro. Boa noite, pessoal. Beleza? Beleza. Então a galera aproveitou, conseguiram aproveitar? Eu aproveitei. Eu aproveitei também. 10h30 eu já saí. Já tinha dado meta já. A Karina eu vi também, que bateu meta cedinho. Foi. Bom, né? Show, parabéns, Show. Karina. Muito bom, galera. Isso aí. Dias assim a gente precisa aproveitar, né? É isso que faz diferença ali. Dias travados, o fluxo nos dá a possibilidade de proteger, né, o capital e estopar curto, e agora dias bons a gente aproveita e é isso aí que faz diferença no longo prazo. Uhum. Sandro,
Sim, diga, Júnior. Posso Boa fazer uma noite. pergunta? Claro, Boa noite. boa noite. Eu tenho uma certa dificuldade de pegar uma entrada quando o ativo não dá o retorno. Aconteceu ontem, num determinado momento, com o Marfrig e hoje com vários ativos. Tipo, você fica esperando ele voltar, não entra, fica esperando, não entra, fica esperando, não entra. Nesses casos, você não entra mesmo ou você, tipo, usa a média, o que que você faz nesse... Que nem eu estava vendo o Marfrig, ontem teve quase mais de uma hora de queda, assim, aquela queda constante, macia, que não dá um retorno danado. Só que você fica com medo de entrar e tá pegando o fundo. E ele não te dá a oportunidade de voltar, de fazer alguma coisa diferente. O que você usa de experiência para esses casos? Cara, tem alguns assim que difícil, que vai acontecer isso que você falou. A queda dele vai ser constante, ele vai direto, não vai dar um respiro ali, que é a oportunidade, muitas vezes, a gente entrar melhor, né? Isso de fato vai acontecer. Quando isso acontece, cara, muitas vezes não tem jeito, eu particularmente vou ficar de fora, né? Não entra muito no meu operacional, né? O que eu tenho dentro do meu operacional para pegar o ativo, assim, quando eu percebo que ele tem boas chances de andar? Eu vou esperar ele voltar numa região interessante, cara. Ou perto de um topo e de um fundo ali do gráfico intradiário, eu uso 5 minutos. Eu vou esperar ele voltar ali perto do topo de um fundo anterior, ou eu vou esperar ele lateralizar, para pegar o rompimento de uma lateralização, eu vou esperar ele voltar próximo às médias, ou eu vou esperar ele voltar próximo à VWAP. São situações ali que eu vou utilizar como possibilidade, né? Daí, quando voltar naquela região, eu vou olhar o fluxo, né? Não é simplesmente voltar naquela região e deixar uma ordem pendurada lá. Mas eu espero voltar naquela região, para dentro daquela região, olhar como vai ser o fluxo, e se eu perceber defesa naquele ponto, daí sim entrar. Então, por exemplo, peguei agora, finalzinho da tarde, peguei uma entrada em Rap Vida. Se você olhar o gráfico de Rap Vida, você vai ver, ela voltou na VWAP, os caras continuavam vendendo, eu falei, cara, dificilmente vai romper a VWAP. Entrei, nunca voltou um centavo da minha entrada. Entrei, saí lá perto do 10 ali. Mas é isso. Daí tem que ter paciência, cara. Não tem jeito. Né? Então você não fica nem olhando muito ativo, você coloca os alarmes nas regiões que você acha interessante e toca a vida. Então, assim, se eu não tô com aquele ativo na tela, né? Por exemplo, CVC, eu não tava com o ativo o tempo todo na tela. Eu coloquei um alarme lá, falei, se voltar lá, eu vou ser alertado, daí eu vou olhar o fluxo, né? Rap Vida foi a mesma coisa, coloquei um alarme lá, tal, na hora que tocou o alarme, coloco na tela, vejo como é que tá o fluxo ali, beleza, vai dar entrada. Fiz a entrada, tá? Mas normalmente é isso. Se eu tô com o ativo na tela, não, beleza, eu tô olhando ali o que tá acontecendo. Agora, se eu não tô com o ativo na tela, geralmente eu coloco um alarme ali quando toca naquele ponto que eu estabeleci como interessante, pode ser uma possibilidade de ser interessante, daí é onde eu vou olhar o fluxo ali naquela região. Perfeito. Aí ainda em Marfrig, ontem, porque eu fiquei procurando pontos, né? Ontem, ao 12h05, estava tendo um acúmulo no fundo. Como o ativo não voltava, o que aconteceu? Chegou no fundo, que era na... Puta, eu não marquei aqui qual era o valor que ele estava, mas era o bola, um dos bolas ali. E estava acumulando ali, ficando, e tinha um lote no bola de 103K. E ficou. Não chegava nesse lote, e aí os compradores defendiam e ficava, 2 centavinhos para cima, e ficava com uns 15 minutos, mais ou menos. E acumulando. Quando quer ver, a OBS bateu 102K e limpou o bola já de uma vez. Nesses casos assim, nesse rompimento, como teve essa acumulação, você usaria como entrada ou não? Vai depender muito ali do que eu tô vendo na hora, né? O simples fato de ter limpado um lote grande, não. Né? Normalmente não. Lote grande, cara, foi feito para ser consumido. Lote grande. Porque ele vai atrair fluxo, tem robozinho que atua com base naquela quantidade, quando ele vê uma quantidade grande, ele vai ali e busca, né, os market makers. Então, o simples fato de ter um lote grande ali e boletarem, consumirem aquele lote, normalmente não é um motivo de entrada para eu entrar na operação. O que eu gosto é, por exemplo, tô vendido já no ativo,
aparece um lote grande na compra e aquele lote é rapidamente consumido. Então, isso me dá, assim, me mostra que ainda tem interesse vendedor no ativo. Tanto é que parece um lote grande, os caras consomem ele rápido. Ou seja, eu preciso vender, aparecer um cara com um lote grande para comprar, eu vou me desfazer do máximo de ações possível em cima dele. Entendeu? Então, é esse tipo de análise que eu faço em relação a esses lotes grandes. Agora, o simples fato dele ser consumido rapidamente, assim, no meu operacional não é motivo para entrada, tá? Perfeito. Obrigado. Certo? Beleza. O Edu tá com a mão levantada aí. Ô, Alessandro, eu queria só complementar a pergunta do Júnior, que ele falou, você coloca o alarme lá na VWAP, né? Só que assim, não sei, tá? Para mim, pelo menos para mim, fazer isso, por exemplo, coloca um alarme lá, vou lá olhar. Você já tem o fator experiência de identificar rápido o que está acontecendo ali, né? Porque a gente vê isso na sala, que você, com seu tempo de tela e experiência, você enxerga rápido, né? Então, para nós, talvez isso demoraria um tempinho mais, né? De, pô, vou colocar um alarme, vou assistir o fluxo, vou ver, de repente, ou a gente vai ter que ser muito reativo ou identificar alguma coisa muito óbvia ali, né? Para poder fazer a operação. Cara, assim, essa questão da velocidade de análise, aí vocês vão adquirir. Querendo ou não, uma hora vão adquirir isso, né? Essa experiência, tal, esse olho treinado, isso virá naturalmente, tá? O que eu olho, por exemplo, quando aciono o meu alarme, primeiro que eu não coloco exatamente no nível de preço ali em cima da VWAP, tá? Até porque a VWAP ela vai mexer, né? Passado o tempo ela vai mexendo, eu coloco ali alguns centavos antes dela. Então, a partir do momento que ele aciona, daí ou seja, não é que na hora que encosta nela, eu já estou olhando o fluxo. Eu vou ver como que vai chegar lá, entendeu? Então, eu já estou analisando ali alguns minutos antes de bater nela ali, como é que vai ser. Então, daí o que eu vou olhar? Tá, se eu não tiver com o ativo na tela, a primeira coisa que eu vou ver é o gráfico, tá? Como é que foi a volta do ativo? Beleza. Teve volume na volta? Tá, daí eu vou para o Times and Trades, tá? Quem está comprando, quem está vendendo, tem fluxo ativo, tem fluxo passivo, entendeu? O cara está comprando só ativo, não, está comprando passivo também. Tá, e quem são os principais players do ativo no dia? Tá. O ativo veio caindo, por exemplo, o dia inteiro. Dá um exemplo dessa que a gente citou hoje. O ativo veio caindo o dia inteiro, Rap Vida, que foi que eu fiz. Veio caindo o dia inteiro, tá? Então já sei do contexto do ativo. Já sei que desde Bradesco, Itaú, Goldman, Merrill estão vendendo desde o momento que abriu, desde a abertura. Entendeu? Volta na VWAP, eu tô vendo os caras vendendo da mesma forma como estavam antes, beleza, então eu já conheço a história, né? Já sei o que é que aconteceu e já sei a forma de atuação daqueles players. E isso me dá segurança daí, beleza, vou fazer uma entrada aqui nesse ponto e se romper a VWAP com fluxo comprador forte, eu vou estopar a operação, né? Daí não foi o que aconteceu, por exemplo, lá. Deu para ver que a forma de atuação deles estava bem parecida do início do dia. Tanto é que ele só deixa um pavio em cima da VWAP e volta a cair. Entendi. Sacou? Então, Então é entendi. isso. Não é só aciono o alarme, eu coloco e já sei o que eu vou fazer, não. Então tem uma análise contextual antes também, do que aconteceu, como é que foi a volta, né? Pô, o cara que vendeu, que comprou ainda está atuando, né? Daí joga ali na evolução do player, por exemplo, vocês conseguem ver, pô, quem foi o principal player responsável pela movimentação desse preço? Foi, sabe, Bradesco. Beleza. Como é que tá a linha de evolução do Bradesco? Não, ele continua vendendo. Então eu sei que esse cara ainda está atuando, né? Então é interessante colocar a evolução do player porque ele vai mostrar para vocês se esse cara parou de atuar ou não. Legal. É incrível isso que você está falando, Alessandro, porque é impressionante a quantidade de parâmetros, né, que você analisa em muito menos tempo do que eu, por exemplo. Essa sua fala aí, se for fazer um replay dela, você vai ver que você falou uns 15 itens para saber o que está acontecendo e tomar uma atitude ou não. Então, assim, e você tem a sua velocidade, né, que é uma coisa muito interessante. E ontem eu entrei em Marfrig também. Sim, apesar de não ser um trader
consistente ainda, eu vi que estava fácil. Tanto que operei de manhã e saí fechei o computador 12:30, mais ou menos, pus uma ordem oco, fui abrir às 3 da tarde, já tinha ganho R$ 450. Eu ainda operei mais um tiquinho, ainda ganhei mais R$ 50. Ou seja, então, tem dias que está mais fácil mesmo, mas a maioria dos dias é muito difícil. Assim, é sempre complexo, né? Porque, como o Alessandro falou aí, analisar esse tanto de nuances de um ativo só, hein? Imagina, eu já vi ele fazendo de 2, 3. Então, assim, todo mundo falou aí, nas falas de todo mundo aí, e eu concordo, é o famoso tempo de tela. Primeiro, valeu, viu, André? Obrigado aí pelo elogio. Mas é isso, cara. Assim, quando lá atrás, quando eu comecei também, né, essa análise e tal levava tempo. Tal, é algo que vocês vão desenvolver naturalmente. Isso vem naturalmente, assim como em qualquer profissão que a gente desempenhe, né? Sim, Quando a sim. gente começa ali, sai da faculdade, a gente ainda tem receio e tal, não sabe muito bem como é que vai ser, mas à medida que a gente passa o tempo ali, a gente vai pegando mais experiência e tal, e vai se tornando algo mais natural, né? Então, o trade, ele permite isso, né? O nosso olho vai ficando mais treinado com o passar do tempo, né? Isso daí vai ser natural. Então, deixa eu só compartilhar minha tela para mostrar para vocês aqui de forma mais prática, né? Então, apareceu aí? Sim. Beleza, deixa eu só colocar aqui, porque se alguém entrar, eu fico sabendo, pessoal. Então, beleza. Tava acompanhando o Rap View desde o comecinho do dia, né? Queda forte no ativo. Tinha brigado ali acho que no 15, que eu tinha visto. Meio-dia, mais ou menos. Foi o horário que eu saí pra almoçar, mais ou menos. Ó. Tava ali perto do 15 e tal. Beleza. Até deixei uma ordem na VWAP aqui. Saí pro almoço. Voltei e não tinha pego ainda. Daí, tá, cheguei, cancelei. Mas, daí, eu vou ver como é que foi a volta. O que ele já mostra aqui pra gente? Ó, mais um fator aqui, ó, que eu nem tinha olhado. Ó, acumulado de agressão. Ou seja, essa volta aqui foi até mais fácil que a queda. Porque a queda tinha acumulado de agressão comprador. Nessa volta, a agressão de venda aumentou, né? Nessa subidinha aqui, ó. Então, beleza. Tá voltando lá perto da VWAP, ó. Como teve volume nessa subida aqui? Não teve. Ó. Volume muito baixo, né? A queda no início do dia teve volume maior do que essa subida aqui. Dada. Vamos ver quem são os principais vendedores do dia? Vou desmarcar aqui. Tá o Bradesco hoje, esses caras tá olhando desde o começo do dia, né? Então, beleza. Vamos ver aqui. A gente marca eles, gráfico. Tal, a gente viu que ele parou, de fato ele parou cedo, ó. Não voltou, mas esses outros, ó, continuavam. Bradesco, Santander, Goldman, continuavam vendendo. Então não tem muito. Quando você bate o olho, você vê que eles ainda continuam atuando, é o que dá segurança, né? De você entrar. Então eu vendi aqui no 27, por exemplo. Máxima do Candle, ainda foi no 30, eu acho. Vendi no 27 aqui e saí no 10. É do 10 aqui. Daí junto, ó, beleza. Onde eu entrei ainda veio, perdeu essa LTAzinha também. Mais uma análise que ajuda a gente a confirmar. Onde que eu estoparia? Cara, o VWAP tava no 30. Acho que tá no 30 aqui, né? O VWAP tava no 30. Ó, na hora que eu entrei. Então, se entrasse compra aqui acima, eu estoparia. Então, assim, o risco retorno muito favorável. Então, essa análise, ela vai se tornando mais habitual, mais rápida, tá? Quando você olha assim, essa análise que você não gasta mais que 1 minuto para fazer 2. Certo? Então, o Rodrigo, depois a Karina aí. Fala, Rodrigo. E aí, Alessandro, tudo bem? Beleza, cara? Tudo certo. Alessandro, eu tenho umas perguntinhas assim. É mais para entender um pouco, né, os passo a passo que a gente conversou, acho que foi até
a Karina, que a gente falou sobre que melhora bastante, né, a nossa entrada ou a nosso poder de decisão é o checklist, né? Então, por exemplo, assim, eu operei hoje só BRF, até dei uma olhada em LW, mas achei bem mais confuso, tipo, indeciso. Mas vamos lá. BRF. Tá, primeiro a gente sabia já que era o ativo que ia dar jogo, né? Isso aí era fato. Agora, assim, ó, a venda, a primeira pernada de venda ali foi bem claro, né? Pelo menos o fluxo era bem vendedor, não tinha um player específico, era um atravessamento. Eu acho que ali qualquer um, tipo assim, ó, nível de dificuldade super, né? Bem fácil. Aquilo ali tranquilo. Perfeito, dava para construir a operação, então assim, até aí tudo bem. Eu consegui enxergar ali a absorção no 11,80. Não tive coragem de comprar no 80, eu comprei no 90, mas fiquei esperando ali, né? Então eu realizei e comprei. Agora é o seguinte, aí tem a questão do checklist, né? Então, as perguntas, né? O que está acontecendo, quem está movimentando o preço. Na queda, não tinha um específico. Na compra, tinha o CIT. Esse sim foi bem relevante. Na real, ele comprou a queda inteira, né? A diferença é que na volta, a venda morreu. Isso eu notei, assim. Então, assim, a região de defesa eu identifiquei, foi 80, então comprei 90, se voltar a perder 80, zera e tchau. Agora é o seguinte, eu percebi que ele foi bem fácil, ele conseguiu carregar mais ou menos até ali o 12,40, que tinha sido a abertura, né? Claro, depois que ele ganhou 40, aí tinha a briga dos 50 e ficou um bom tempo. Só que, na minha visão, assim, né, aí entra uma questão de condução do trade, né? É onde eu tô, é o meu calcanhar do momento. Eu sabia que o 40 é uma região de briga, então, assim, eu consegui enxergar do 80 até o 40 com facilidade, assim como a descida, mas eu não consegui visualizar que esse ativo ia, por exemplo, fechar o gap lá e até a abertura. Ali eu, por exemplo, eu me desconcerto no sentido de condução, né? Porque ele vai e volta, o City parou, então aqueles fundamentos iniciais, para mim, ficou muito à mercê do balanço do mercado. Como eu disse, antes ele estava totalmente descorrelacionado do índice, e depois parece que colou de novo, né? Então o índice caía, ele vinha e tal. Então, assim, eu não sei como é que foi a tua condução, mas para mim foi super tranquilo até os 50, mas assim, em termos de sacrifício, né, psicológico, foi fácil até o 40. Agora, até lá em cima, eu achei bem difícil. Como é que seria assim uma condução, ou como é que eu posso aprimorar essa condução, ou não sei, de repente, fazer até o 40 mesmo, que seria mais fácil? O que que tu sugere? Obrigado. Primeiro, parabéns, cara. Sua visão foi perfeita no trade. Entrou num lugar excelente, no 90, com um risco-retorno extremamente favorável. A leitura perfeita. Então, você entrou no 90, estoparia abaixo do 80. Perfeita essa leitura aí. Isso daí já é você introduzindo noção de condução, que você falou que você tem dificuldade, mas a sua fala já mostra o seu aperfeiçoamento nesse ponto. Porque isso também é condução do trade. Entrar e saber onde vai estopar também é condução do trade. É a forma como você conduziu. Então você fez a leitura perfeita, chegou a absorção ali no 80, no 11,80, entrou no 90 e estoparia se viesse fluxo para baixo do 11,80. Perfeito aí. A condução até o 40, perfeito também. Quando chega ali, que eu acho? Acho que o ponto, né, que você poderia juntar principalmente a questão do fluxo, eu acho que foi quando a Credit travou o 12,35. Porque é como se ela dissesse o seguinte: eu vou empurrar para cima da abertura. Eu tenho interesse que esse trem vai para cima da abertura. Por quê? Porque é um cara que trava com lote escondido, ou seja, ao travar com lote escondido, ele mostra que ele tem muito lote para comprar. Entendeu? Então, quando ele faz isso no 12,35, o mercado não consegue romper ele, para mim ali é o ponto que ele mostra que fala, cara, eu quero que isso aqui vai para cima desse ponto do 12,40. Tanto é que foi ali que eu fiz a minha primeira entrada e até falei lá, eu vou estopar praticamente 2/3 da minha operação se romper ele, porque daí eu minimizo meu risco, e daí provavelmente o restante eu acho que eu estoparia abaixo do
do 30, talvez do 25, mas eu conseguiria aguentar essa volta ali porque eu já estaria com a mão mais leve, entendeu? Foi, eu acho que um outro ponto onde eu acho que eu vi o City defendendo naquela região ali. Mas beleza. Quando rompe o 40, a abertura firma acima do 40, eu acho que ele não volta abaixo do 40 em nenhum momento, se não me engano. Deixa eu olhar o gráfico. Deixa eu colocar o gráfico aqui, que eu acho que vai facilitar a nossa. Acho que não volta, não. Então, daí assim, é muito pessoal a condução, né? Então, aqui foi o 40. Aqui eu acho que é onde ele trava o 35, né? Então, beleza. O ativo ganha abertura. Cara, o que você, né? É assim, o que você pode fazer? É muito pessoal. Ou você vai conduzindo barra a barra, é uma forma de você fazer. O barra a barra ele serve muito bem, por exemplo, o CSN. Deixa eu só colocar CSN aqui, por exemplo. Opa. Quando você percebe essa queda aqui, ó, do início do dia. Vai fazendo barra a barra, por exemplo. Tal. Uma outra forma de você fazer a condução é o drawdown, por exemplo. Então, eu quero sair do trade com no mínimo tantos reais. Então, tá dando, sei lá, quero sair com no mínimo R$1.000 desse trade. Então, beleza, já tá dando 1.200, cara, se voltar 1.000, eu vou sair do trade. Já tá dando 1.500. Então, eu já posso subir um pouquinho meu valor financeiro que eu quero sair do trade. Eu vou sair com no mínimo 1.200. Já está dando 1.700, beleza, não sai com menos de 1.400. É uma outra forma de você fazer também, olhando só o valor financeiro. Depois quando eu percebo que eu estou bem posicionado e eu percebo que tem chance de ir, por exemplo, né? Então, se eu tivesse comprado lá no 80, lá no 90, onde você comprou, eu falo, cara, isso aqui tem chance de ir lá fechar o gap, por exemplo. O que eu posso fazer também? Ir conduzindo pela média, é uma outra forma, né? Que muitas vezes eu utilizo quando eu percebo que eu estou bem posicionado e tem chance de andar. Daí o que é isso? Eu vou olhar aqui. Ativo o candle fechou abaixo da média. Aqui. Então, estoparia se perdesse aqui. Não estopou. Foi. Daí nenhum fechou abaixo da média. Ele formou até uma LTA. Só que daí uma outra forma. Aí eu comecei a pensar, tá ombro, cabeça, ombro, sei lá, já tava. Claro, não foi perfeito, não violou, né? Que nem eu tracei uma LTA ali dos 3 últimos fundos, e eu pensei, cara, se ele violar essa LTA aqui, tchau. É uma outra forma. É porque, isso, exato, perfeito, cara. É porque, no caso, a média, eu não traço as LTAs, porque a média já me mostra isso, né? Mas é uma forma que eu utilizo também, tipo de conduzindo pela média. Tipo assim, como a gente lê fluxo, né? Aí eu fiquei pensando, é o City. Aí eu pensei, o City fez uma diferença enorme. Mas quem empurrou acima de 50 foi a C6, né? E os outros, a XP, acho que foi a Credit, mas muito fraco. Depois entrou um BTG. Mas assim, né, o meu viés inicial era entrar 90, aí eu pensei, vou ver o VWAP, né? Como é que é a defesa. Pensei, nem, né? Passou reto. Aí foi. Mas aí depois dos 50 achei bem complicado. Aí tu explicou então. Ficar observando essa questão tem esses métodos, né? Ou ponto a ponto, ou a linha de tendência. Mas aí não é tanto pelo player, né? Você tira um pouco o fluxo, né? Porque daí o gráfico ele te ajuda a ficar um pouco mais, né? No trade. Outra forma, por exemplo, você pode colocar, não, eu uso 5. Vou subindo, vou botando stop no último fundo, por exemplo. Entendi. É uma forma de você também tentar alongar o trade. Então, assim, tem vários métodos, né? Como eu falei, ou financeiro, ou você observando defesa de região pelo fluxo, ou tentar ir conduzindo pela média, é uma outra forma, ou fazendo barra, ou colocando aqui pelo fundo, né? Então, por exemplo, deixa eu deletar esse negócio aqui. Então, por exemplo, já estava bem posicionado, deixou o fundo aqui, meu stop está aqui. Esticou, deixou outro fundo aqui, meu stop está aqui. É uma outra forma de você também ir conduzindo, né? E vai levando. Porque daí você está operando o gráfico, mas olhando o fluxo, né? Daí, o que o fluxo vai te mostrar muitas vezes? Se você percebeu uma mudança, uma inversão do fluxo, de falar, não preciso deixar voltar lá naquele fundo lá, porque mudou o contexto, né? Mas como você vê o City comprando o tempo todo, então provavelmente
vai ter essas voltas, mas o ativo vai continuar em tendência. Vai Uhum. continuar o movimento dele de topos e fundos ascendentes. É uma outra forma também. Ou financeiro, como eu falei, tá? Então, você vai ter que ver ali a forma como você melhor se adapta. Eu não tenho uma só, tá? Tem alguns que eu conduzo pela média, que eu falo, isso aqui tem chance de andar o dia inteiro, cara. Principalmente aqueles que, quando você percebe ali que não tem contraparte, por exemplo, Uhum. né? Então você percebe, fala, dá para conduzir o dia inteiro. Outros eu conduzo pelo financeiro, eu já vou protegendo. A gente até brinca lá muitas vezes, eu cerco frango, tô cercando frango, né? Então vai depender muito ali do trade que eu tô enxergando a forma, mas são algumas formas aí que dá para você tentar alongar, tá? E excelente esse negócio de tentar alongar, cara. Essas operações que a gente alonga e pega ali, né? Por exemplo, você pegou quase da mínima do dia, né, cara? Então, Sim. levando até o topo aqui, ó, até o bola, pegar mais de R$ 1. É um trade ali que muitas vezes já dá, sei lá, a meta da semana nesse trade. Uhum. Quando você consegue fazer isso. Mas parabéns, eu acho que foi excelente sua visão aí do trade, cara. Perfeito. Obrigado. Fala, Karina. Sobre o que Júnior e André levantou a respeito de fazer as análises para entrar no momento correto, adequado, ter agilidade, né, para observar todos esses indicadores que a gente tem que ver. Às vezes, a gente até faz essa análise correta, né? Não é que a gente tem essa total dificuldade, essa dificuldade toda para fazer essas análises. Muitas vezes o mercado é que realmente não contribui, né? O fluxo não está legal. O ativo volta na VWAP, é um ponto para a gente observar, por exemplo, só que não tem fluxo, tá ruim mesmo. Tem dias que o mercado é realmente mais travado. Eu percebi isso na segunda e terça. Eu acho que teve algumas operações, alguns conseguiram fazer, mas eu achei super travado, né? Muito ruim. Só que acontece que muitas vezes a gente só se dá conta disso depois de 2 ou 3 stops. Pelo menos comigo tem acontecido isso. Quando eu vejo que o mercado está ruim, eu só percebo, na verdade, que está ruim quando eu já tomei lá uma cacetada de stop. Aí eu queria perguntar o seguinte: normalmente, como é que vocês avaliam isso? O índice, eu sempre analiso o índice, né? Eu não gosto de criar viés, mas eu sempre vejo se o índice está travado, para analisar a condição geral do mercado. Aí eu queria saber se tem outras dicas para a gente analisar o mercado assim como um todo. Uhum. Não, excelente pergunta. O que você tocou aí no ponto do índice, claro que tem alguns ativos ali, principalmente nessa temporada de resultados, que o resultado é mais importante do que o macro, né, que seria o índice, né? Então, por exemplo, você pega, sei lá, Brasil Foods hoje, o fato do resultado foi mais importante do que o índice, né? Porque teve uma hora que o ativo estava subindo e a bolsa caindo. Ontem a bolsa caindo muito forte nisso de pecar subindo, né? Então são situações muito específicas ali do ativo. Mas observar como está a indicação do índice no dia, por exemplo, se um dia que o índice está muito forte para baixo, as operações de venda tendem a ser operações muito mais tranquilas do que uma compra, tá? Então é legal esse ponto que você falou. Dias que estão muito travados, né? Por exemplo, o que eu gosto de olhar? Aqueles ativos que estão com volume projetado mais alto. Tá? Então, pode ser um indicativo de que esse ativo aqui ele pode ter uma movimentação um pouco fora do padrão. Se o índice está travado, às vezes esse ativo vai ter tendência, tá? Até pelo volume projetado no dia. Então, é uma forma que eu utilizo, tá? Uma outra forma que eu particularmente também uso, eu tenho os meus requisitos, o que eu gosto de olhar numa operação para eu achar que aquela operação está interessante para ser feita, tá? Então, tem dia que eu vou bater o olho e não vou achar quase nada, vou fazer pouquíssimas operações, tá? Isso daí é algo que, principalmente esse ano, agora, eu estou tentando evoluir muito mais, entendeu? Tipo assim, cara, não encaixou no meu operacional, não tem problema, não vou fazer nada. Por quê? Porque não encaixou no meu operacional. Porque não bateu naquilo ali que eu preciso enxergar
para entender que o ativo está legal, tá? Outra questão, acho que até o Isaru já comentou esses dias, é o seguinte: a gente entra no ativo, às vezes dá um stop, tenta outra entrada, dá outro stop, então às vezes é melhor dar um tempinho ali daquele ativo, porque talvez a leitura dele não esteja tão clara, tá? Às vezes ele está muito volátil, ainda não tomou tendência no dia, então às vezes é melhor parar. São situações ali que vão nos ajudar a ser um pouco mais assertivos na tomada de decisão. Tá? Não é que nunca vai evitar a gente de tomar stop, mas pelo menos a gente tenta encaixar o ativo no nosso operacional. Pô, não bateu, não tem aquilo que eu gosto de enxergar dentro de um fluxo, então é melhor não fazer nada. Não estou vendo nada claro. Melhor do que a gente clicar, porque a gente, como faz day trade, muitas vezes a gente tem naquela questão da cabeça assim, putz, já deu 11 horas, eu não fiz nada ainda, cara. Será que eu tô lento? Tô... Mas é isso mesmo, cara. Se a gente não enxerga nada muito claro, melhor às vezes não fazer nada, né? E isso daí eu tenho, principalmente esse ano, tenho buscado aperfeiçoar mais ainda, né? Reduzir muito o número das minhas operações, né? Então, por exemplo, antigamente fazia 15, 20 operações no dia, fácil. Hoje, eu tô fazendo 10, um dia tô fazendo muito, 12, entendeu? Isso também faz uma diferença no longo prazo, principalmente porque ações é muito caro da gente operar. O custo bolsa é muito caro para ações, tá? Muito mais caro do que para índice e dólar. Então, à medida que a gente tem esses requisitos que a gente busca, e isso também contribui no resultado financeiro no final ali do mês, porque menos operações, sendo mais assertivo, a gente consequentemente vai pagar menos taxa e vai sobrar um pouco mais para a gente. Não sei se eu fui na direção da resposta que você queria, cara, mas é o que eu utilizo aqui, particularmente. Foi sim, ótimo. Obrigada. De nada. O Edu mandou aí, sensacional. Essa questão do número de operações, cara. Ah, sim. Pois é, cara. Muitas vezes, né? Imagino que vários já preencham um diário de trades aí. Quem já tiver em conta real, tem uma planilhinha ali que vocês preenchem, tá? O valor financeiro, quanto que foi de corretagem, quem opera por alguma corretora que cobra corretagem, quanto foi de registro e quanto foi de emolumento, tá? O registro é muito caro, é muito pesado. Muitas vezes ali vocês vão puxar, principalmente em dia que gira um pouco mais, além da conta, tá? Vocês vão ver tanto que é pesado o custo que eles falam registro, né, ali da bolsa. Muitas vezes supera 20, 30%. Dia que gira muito, supera 20, 30% fácil ali do valor financeiro. Então, é um custo muito pesado, por isso que eu tenho tentado cada vez operar menos, tá? E é interessante também vocês fazerem essa análise, de saber assim, não, em média, eu costumo fazer tantas operações no dia. É interessante, porque o dia que foge muito ali daquela média, tem que entender o que aconteceu, né? Então, por exemplo, no meu caso, o dia que eu fugia muito da minha média, provavelmente era um dia que eu estava mais enrolado ali, estava negativo, começava a buscar mais curto, várias mais curtas ali para tentar diminuir, entendeu? O prejuízo. Então, o dia que eu percebo que eu estou saindo ali da minha média, é melhor eu, às vezes não fazer nada e tal, ficar mais quieto no dia. Fala, Moser. Fala, Alessandro, boa noite. Boa noite. Então, o pessoal falou aí, foi muito bacana. O Júnior, rapaz, eu tenho uma dificuldade naquela Natura, cara. Eu tô fazendo uns replay dela, mas tem que fazer mais, porque eu tava fazendo isso aí, igual ele falou, eu esperava, eu gosto, né, de esperar o repique para entrar. E ela tem muitos dias que ela cai, e aí depois dá aquela afundada, e se você entrar, vai entrar no fundo e volta. Vou fazer mais replay dela. Estou também, Júnior, com dificuldade nessa Natura. A BRF, o Rodrigo operou na compra. Pô, cara, parabéns. Eu também operei, mas foi um peso psicológico, né? Porque eu aprendi, Alessandro, com vocês, olhar o índice. O índice desabando,
Eu tinha uma Tullet muito forte, cara, na BRF. Eu entrei por causa dela. Mas eu logo saí, porque o índice desabando e ela segurando firme contra todo mundo. Então, o peso psicológico ali, sinceramente, pesou para mim. Fiz CCRO, o leilão foi bom. Eu tive um erro operacional em Rap Vida, fiquei preso no leilão, passei um calor danado. Conta real é o bicho, não dá para querer cancelar no meio do leilão, igual é no simulador, né? Mas deu certo, saí no 0-0, tudo bem. E a minha pergunta agora eu vi que ativou um alarme ali para você, eu também coloquei esses alarmes, cara, mas eu tô numa briga danada nesses alarmes, ô Alessandro. O seu, você ativa todos os dias ou ele fica ativado sempre? Porque os meus eu ativo, cara. Aí ele dispara, né? Quando tem o que eu coloquei lá. E hoje, por exemplo, não disparou nenhum. E aí você faz o quê? Você reativa tudo de novo? Cara, eu acho que deu algum bug lá na plataforma lá do Profit, Ah, porque já tem algum tempo que esses alarmes não estão funcionando direito, tá? Então, então é isso. mas, por exemplo, o que eu ativo diariamente? Então, quando eu estou Uhum. fazendo morning call ali, eu já olho o que tem de notícia no dia, o que vai ser de notícia importante no dia. Uhum. Então, por exemplo, 10h30 vai sair, sei lá, vai ter um discurso do PA, vai sair um dado americano, tal, alguma coisa. Daí eu vou lá e ativo esse alarme no Profit, tá? São os alarmes que eu ativo diariamente. Daí eu, Ah, eu beleza. tenho um alarme, eu tenho também alarmes ali, por exemplo, 1/3 da minha meta, 2/3 da minha meta e o valor da minha meta que eu busco Uhum. diariamente, da mesma forma de stop. 1/3 do meu stop, 2/3 do meu stop e quando atinge meu limite ali. Eu não tenho a trava da plataforma, tá? Da Uhum. plataforma travar e eu não operar mais a hora que bate o stop diário ali. Mas eu já tô ciente ali quando dá, por exemplo, 1/3 do meu stop, eu já tô ciente, 2/3 do meu stop eu já tô ciente, então eu já começo ali a dar uma maneirada, tá? É uma forma que eu utilizo também. Mas essa questão dos alarmes, cara, deu uma bugada aí, tá? Entendi. Daí Beleza. eu tenho os outros alarmes ali para Uhum. direto, tá? E esses não mudou, isso não deu problema. O que eu senti que deu problema, Os da notícia. o de notícia e Uhum. esses de horário, cara. Esses Eu de quero- horário tem dado problema para mim também, assim. Entendi, Oi, beleza. Obrigado. falou, moça. Ô, Moser, Oi. eu comuniquei esse bug para a Nelógica pelo seguinte: se Uhum. você entrar na edição do alarme, tem uma caixinha de texto lá, um checkbox, Uhum. que diz assim: reativar após disparado. E os meus também não estão Não reativando. Tem tá, não bug. tá. E o cara é tão. Eu vou nem falar a palavra aqui. Você tem que ativar um por um. Por Isso. que não colocou, meu Deus do céu? Para ativar tudo de uma vez ou você desativar tudo de uma vez? Manda uma sugestão lá para Não a adianta, Nelógica. João. Rapaz, se eu for brigar com essa lógica, todo dia eu pego o bug deles, todo dia eu pego o erro e mostro para eles, ó, isso aqui tá errado. Inclusive, se você for lá no alarme, na parte de, oh meu Deus, notícia, scream, tá errado. Ele tá trocado lá, não dá para você fazer. Então, é uma série de coisas, eu pego quase todo dia os erros da Nelógica e eles atendem, assim, a sardinhada, sabe? O que interessa realmente, eles não põem. Exemplo disso, por que não coloca a ordem iceberg no Superdom? É verdade. Não tinha Bom, necessidade de você usar boleta. É uma coisa tão simples, mas eles não fazem. Cara, algumas revoluções que eles implantaram aí, assim, bagunçaram um pouco, sabe? Mais atrapalha, né, do que ajuda. Então, por exemplo, a questão da grade de leilão, cara, pô, virou uma zona, cara, porque agora entra o ativo padrão, entra o fracionário, até leilão de De uns debênture tá aparecendo para mim. aquilo é debênture, aqueles códigos esquisitos que aparecem Tem de direto. tudo, tem de tudo. Bicho, foi Debênture. semana passada, mas alarmava para mim de um em um minuto. Eu tava ficando maluco, eram uns nomes doidos. Era 4 letras e um número, uma coisa assim. Eu falei, meu, isso aqui nem existe. O que é isso que tá alarmando? Aí que eu desativei, eu tive que desativar tudo. É, Tá, essa bagunça aí. Então ainda bem que não é só então, comigo, beleza. não, aí tá, o meu tá assim também.
Então, deu uma bagunçada. Esses dos alarmes aí, daí acontece isso. Daí todo dia eu vou lá dar uma olhadinha, né? E já fico meio ligado. Às vezes, se é um dado muito importante, daí às vezes eu programo até no celular. Já tá, põe um minutinho antes ali pra eu ficar ciente, para não depender só do É, deles, né? eu fiz assim para 9h40 operar. Uhum, 10h25, os gringos. Aí meu celular toca. uhum, Todo dia toca, todo dia uhum. eu deslargo, todo dia. É, isso é legal, cara. Porque às vezes a gente tá ali no mercado, a gente esquece, né? Então, É. por exemplo, ontem, na hora do dado ali, não sei se quem estava acompanhando o mercado, Eu a loucura que tava. foi. A loucura que Disparou foi. tudo para cima e eu tava vendido. Uhum. Só foi zerando igual doido. O rapaz subiu tudo muito rápido. Meu Deus do céu. Foi Uhum. muito. É, eu coloco por conta disso. Como é um dado, por exemplo, esse de taxa de juros, né? Uhum. É importantíssimo. Agora, o payroll, por exemplo, quando nesse período agora de que tá em horário de verão lá, né? Então, aliás, horário de verão aqui, né? E então o payroll tá sendo 9h30, mas quando o payroll é 10h30 pra gente aqui, tem que botar, cara, porque muda o mercado total, né? Esse de ontem, por exemplo, já, quando eu sou alarme, então eu já tô de olho ali, às vezes eu dou uma aliviada na mão, tá? Porque eu sei que pode puxar rápido, né? O índice puxou, por exemplo, ali, eu acho que puxou uns 400 pontos em 1 minuto. É muito, muito rápido. Certo? Certo, Mozer? Show de bola. Obrigado. Obrigado, João, também, pela dica. Valeu. E aí, Pedro, cadê? Ferramentas. Eu não consigo mais ver na grade de cotações o volume projetado antes da abertura. Tá acontecendo isso também com vocês ou será alguma configuração na minha grade de cotações? Porque não aparece mais antes da abertura do mercado o volume projetado. Você fala que, mas como assim? É porque antes da abertura vai estar zerado mesmo, né? O volume projetado, por Não, exemplo, no leilão não mostra já. Inclusive, eu não, filtrava os que eu ia observar pelo volume. Ou eu não, estou enganada? não. O volume projetado é o volume de negociação, né? Então ele pega ali quantas negociações tiveram e projeta isso para frente, né? Até o fechamento do mercado ali de quanto que, que, que vai esse ativo tende a negociar até o final do dia. Agora, o da grade, ele vai te mostrar os Sim, maiores volumes do dia, é tá? isso aí. Isso Isso. aí não é o volume projetado, então é o volume do dia. Não aparece mais na minha grade de cotações. Deve ser alguma configuração, né? Até a abertura, como eu falei, ele está zerado, né? Eu olho Sim. o volume projetado depois ali de uns 15, 20 minutos de mercado. Então, 10h15, 10h20 é a hora que eu dou uma olhadinha no volume projetado para ver quais ativos estão com volume projetado maior ali na grade, tá? Por quê? Porque no começo ali, até 10h20, 10h15 mais ou menos, toda hora vai ficar mudando aquilo ali, entendeu? Depois de uns 20 minutos, meia hora mais ou menos, é a hora que define bem os ativos que estão com um volume maior, tá? Então já dá para a gente ter uma noção como que está o volume daquele ativo. Outra coisa é sempre quando jogar o ativo no gráfico ali, dá uma olhada como está o volume projetado dele no gráfico diário, tá? Eu acho que a gente já mostrou como que vocês ativam, né? Então Uhum. vocês vão ter uma noção, pô, esse ativo hoje está com volume projetado legal. Então vale a pena eu olhar, porque tem jogo hoje nele aqui, tem interesse de compra e de venda, então vai dar jogo. Então é uma outra forma também de saber se o volume projetado no ativo tá interessante. Eu Karina, olho, eu faço eu analiso eu analiso o volume projetado diário para saber se está legal, se está acima da média antes de iniciar a operação. Só que esse volume que eu estou me referindo, eu não sei se eu estou falando eu acho que você está confundindo. Você está eu confundindo o acho, volume projetado com o volume acima da média, não sei se eu, que é o tem. indicador da grade de cotação. É bug do Profit também. O que Ah, você tem que sim. fazer? Você tem que desinstalar ele da sua grade, você Aham. desinstala ele da sua plataforma, e daí você. Aí, o volume projetado é esse aí. Aí o volume acima da média, Alessandro. É esse mesmo aí? O seu volume. Ali, ó. À sua direita. Direita.
direita, 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 direita. Assim, tô vendo. Aí, isso aí. Hum. Então, ele agora ele não está funcionando, porque o mercado não está aberto. Ele vai funcionar quando o mercado abrir. Então, não está funcionando, é bug do Profit. O que que você faz? Você desinstala ele da sua grade, desinstala ele ali do seu Profit, aí você tem salvo aí no seu computador, você importa e coloca de novo. Aí você clica nele, em cima, 2 vezes, aí ele volta a funcionar. Assim. Eu particularmente Valeu, nem Walter. uso aqui, tanto é que vocês veem aqui que o meu fica lá atrás, né? E quando eu minimizo na minha tela aqui, na verdade eu vejo só isso aqui, ó. Isso. Aí o Meu- volume projetado você pode ver no gráfico, isso aqui, daí assim, ou no, isso, na grade. isso, ali o que eu falei que eu olho, por exemplo, Uhum, às 10h15, 10h20 é aqui, ó, nessa uhum, grade aqui, tá? Então, por exemplo, ele vai me mostrar quais são os principais ativos do dia com volume projetado, uhum, tá? Então eu já tenho uma noção aqui. Daí, o que eu falo é o seguinte, tipo, não, sei lá, eu vou lá do nada, será que a Elican tá legal hoje? Jogo a Elican na tela, daí vem no gráfico diário, daí vai me mostrar o volume uhum. projetado ali, tá? Vai estar mostrando, vai estar a barrinha aqui de volume. Quanto que o ativo já negociou no dia e uma faixa escura aqui, uma sombra escura mostrando qual que é o volume Isso, isso. projetado do dia, tá? Então, Umas, é a umas hora que eu 10 e olho. meia ele mostra. O volume projetado já na abertura já começa, né, cara? Já começa a projetar ali Uhum. a coisa, mas fica mais claro mesmo ali depois É. das 10h15, 10h30, é a hora que você começa a ver a barra se formando aqui, tá? Uhum. Daí é a forma como eu utilizo ali também para saber, pô, o volume tá legal, vale a pena olhar esse ativo aqui. Beleza, valeu. Beleza. Certo, galera. E aí, mais alguma questão? Não? Dou-lhe uma. Só gratidão. Beleza, então. Do Edu também, dou-lhe duas. Ô, Alessandro, Oi. deixa eu abusar, vai. Olha, quase. Se eu dou-lhe três, já era, velho. Não, que nós fizemos o replay ali do BBDC, que você passou essa semana, Ah, e aí a gente ficou numa dúvida, mas assim, é uma dúvida, mas é mais um esclarecimento, né? É a questão da BBDC que nós fizemos, pegamos a descida ali no replay e tal, e na hora de fazer o retorno na VWAP, o que você considera rompimento da VWAP? Ela fechar o candle acima da VWAP ou, por exemplo, ela foi e fechou em cima da VWAP, certo? Candle de 5 minutos fechou em cima da VWAP. Você já considera isso um rompimento, né? Ou você continua esperando para ver se ela vai continuar negociando acima da VWAP? Espera um próximo candle. Normalmente eu olho como vai ser o fluxo ali na região da VWAP. Se eu percebo, por exemplo, que tem um cara comprando, o ativo caiu, veio subindo, 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 chegou perto da região da VWAP, o cara que trouxe de volta, veio subindo, ele não diminui o ritmo dele, ele continua comprando. Então, ele está comprando abaixo da VWAP, ele compra do mesmo jeito, em cima da VWAP, ele compra do mesmo jeito. Aliás, ele compra abaixo da VWAP de determinada forma, compra da mesma forma em cima da VWAP e compra da mesma forma acima dela, em cima da VWAP ou acima dela. Eu sei que esse cara não vai parar. Então, a VWAP para ele pouco importa, não vai fazer muito sentido. Ou se também chega ali naquela região, não entra defesa, então também não tem sentido ali eu continuar na operação, mas eu olho o fluxo na região. Tá, Tá? além do fluxo, Normalmente eu não olho esse negócio, já fechou um candle acima, tá? Então eu vou botar o stop aqui. Não, eu olho como é o fluxo ali, entendeu? Porque entendi. se é um, por exemplo, hoje em Brasil Foods, então o algoritmo ali da Tullit e do Citi, né? O Credit trava o bola, vem a Tullit, vem o Citi ali e tal, comprando abaixo da VWAP, compra da mesma forma em cima dela e compra da mesma forma acima, né? Então, né, ali para mim é um indicativo de que eu posso sair porque esse cara VWAP para ele tanto faz. Tá, então só o candle fechar ali, nem que seja 10 centavos em cima da VWAP, para você não significa nada. Não,
Não, não. Porque assim, nesse caso do Bradesco, ela fechou em cima da VWAP, né? Então, sei lá, foi uns 10 centavos em cima da VWAP. E no candle seguinte ela voltou tudo de novo. Então, acho que Esse foi do replay dessa semana? Não, foi no replay que você Então, colocou. dessa semana agora? Eu não lembro. Só que foi no Não sei. movimento para frente, não no trecho do seu replay. Ah, Foi no movimento mais à frente, não entendi. no trecho. É que a gente ficou analisando, daí eu falei assim, cara, aqui ou a gente zeraria, eu até comentei com o Rodrigo, né? Falei, ou a gente zeraria essa venda com esse rompimento dessa VWAP, ou entraria numa possível compra nessa VWAP com stop abaixo dela. E Uhum, se fizesse essa compra, daria stop, porque no candle seguinte voltou tudo. uhum. Então é muito o contexto do fluxo ali, não do Contexto do candle, né? fluxo, de Tanto como... faz, aí só para finalizar, Hum. tanto faz o candle ou pavio, né? Tanto faz. Eu vou ver como é que é o fluxo ali, cara. Entendeu? Como eu falei. Porque às vezes você vai ver o cara que está comprando ou vendendo ali, o algoritmo que está comprando ou vendendo, o robozinho que está comprando ou vendendo. Às vezes ele vai chegar na VWAP, ele vai mudar a forma de atuação dele. Entendeu? Então você percebe ali que é um robô que dentro da programação dele, sei lá, tem a VWAP ali como um dos fatores de atuação dele, entendeu? Ou quando você percebe uma volta, por exemplo, veio caindo, subiu, chegou lá em cima, na hora que encostou na VWAP, os caras que estavam vendendo voltaram a segurar mais o preço, que foi o exemplo, por exemplo, de Rap Vida, entendeu? Ficou muito claro ali, cara. Na hora que encostou na VWAP, o Bradesco botando robô passivo de 17 mil, o BS botando robô passivo de 32 mil. Mostrou muito claro, assim, consumiu uma vez, os caras voltam pesado. Vai, cara, esses caras vão defender, não tem fluxo para romper a VWAP, entendeu? Entendi. O fluxo, esse fluxo que trouxe ali do 10 até o 30, não vai ser suficiente para romper esses caras aqui, não. Do jeito que eles, Legal. deu para perceber um aumento da atuação deles ali naquela região, entendeu? Entendi. Beleza, obrigado. Falou. Fala, Rodrigo. Só aproveitando, complementar o que o Edu falou, eu cheguei a fazer depois o replay ali naquele momento que ele comentou. Assim, ó, o preço ele estava caindo, tá? E aí ele chegou, se eu não me engano, ele foi num ponto de decisão, acho que era fechamento, algo assim. E aí ele teve um repique até a VWAP. Só que, por exemplo, se eu não me engano, na venda era um Morgan, e aí começou a aparecer um BTG escondido, né? Nem era escondido, era no book com 40 mil. E ele repetia, e só que aí a venda calou. Mas ele não pagou acima da VWAP. Ele empurrou até a VWAP. E aí depois calou a compra. Então, eu até achei que fosse o BTG, porque a gente olhou depois a evolução dos players e viu assim, o BTG apareceu ali. Mas não foi ele o relevante. É que a venda mesmo que calou. Uhum, entendi. E também, cara, é o seguinte, a VWAP no início do dia ali, ela não tem tanta importância. Ela vai ficando mais importante à medida que vai passando o tempo, entendeu? Então, vou dar ali 10h30, 10h40, a VWAP já tem um peso mais significativo. Eu acho que era umas 11h30, né? Não era 11h30, 11 e pouco? algo assim. Não, ela tinha já uma relevância, mas realmente, acho que foi porque o ativo ele subiu, aí depois ele inverteu e caiu e voltou, fez tipo uma raiz quadrada assim. Ah, tá. Vocês falam depois do horário que eu sugeri, né? Isso, Isso, depois. Ah, depois, tá. depois. Depois não sei o que aconteceu, não. Não lembro, Não, foi não. depois, foi depois. Não, era mais para esclarecer essa questão de fechar em cima da VWAP, né? Que a gente ficou nessa dúvida ali no replay. Uhum, entendi. Como eu falei, cara, eu vou olhar o fluxo ali naquela região, entendeu? Então, por exemplo, se quiser depois, olha Rap Vida. Por exemplo, olha a subida e olha quando chegou lá, para vocês verem como é que foi. Aí Entendeu? vem aquele negócio que você falou no começo, né? A questão da experiência, a gente já vai identificar isso com mais facilidade, né? Uhum. Então, por exemplo, Brasil Foods, né? Lá no 80 eu saí com 2/3 da minha mão. Guardei um pouquinho ainda, porque imaginei que poderia subir e às vezes voltar a cair. Na hora que chegou, eu estopei em cima da VWAP, cara. Esperei nem passar ela, entendeu? O restante da minha mão lá. Por quê? Porque você percebe que o cara, do jeito que ele tá comprando ali, ele vai passar a VWAP. E não tinha mais defesa de venda, entendeu? Então,
do jeito que o cara trouxe ali até naquela região, ele tinha grande possibilidade de ele continuar comprando para cima. Daí eu falei, vou zerar, que esse cara não vai parar não. Legal. Foi um outro exemplo também da forma como eu utilizo o VWAP ali para observar esse ponto, né? Tanto é que eu já falei que isso aqui vai dar compra, né? Então foi um pisaru, que esse negócio vai dar compra. Se a gente conseguir comprar melhor nessa região aí, vai ser melhor. Só que nunca voltou, né, cara? Foi embora. A diferença que a gente viu ali, que o Edu comentou, é que no caso, por exemplo, comparando, né, a BR Foods foi uma inversão, né, por ausência de venda e presença da compra. E nesse replay foi ausência de venda e a compra já tinha, e claro, apareceu o BTG. Só que depois ela era uma presença muito, tipo, apareceu e foi até o VWAP e calou. Não era tão relevante. Mas Entendi. claro, isso a gente vê depois que passa, né? Mas, tipo, Uhum. não houve uma defesa naquele ponto. Houve uma Sim. realização. Uhum. Mas começa a observar isso daí, como que é o fluxo perto da VWAP, por exemplo. Principalmente à tarde, cara. À tarde, a maioria das minhas operações são essas, de retorno à VWAP. Dá para pegar ali algum movimento na parte da tarde. Ponto muito importante, né? Fala, João. Só para reforçar uma coisa, uma vez você disse assim, ó, não é porque voltou na VWAP, você já larga uma ordem lá, né? Isso está, inclusive, na mentoria, está gravado na mentoria, né? E aí a Karina falou de viés, eu me ferrei pelo viés, porque voltou para o VWAP, eu mandei uma ordem, só que o fluxo tinha invertido. Eu nem olhei para o fluxo, né? Por que eu fiz isso? Porque segunda, terça e quarta eu me dei bem com o VWAP, né? Então, só para chamar a atenção que ou você olha o fluxo ou você não faz nada, porque por causa do meu viés, eu fiquei segurando. Não, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, e eu estopei grande, com uns R$ 150. Aí eu fiquei sofrendo, passando o maior calor, porque eu estiquei tudo que podia. Eu saí acho que no 12,10. Então, eu consegui, eu fiz, enfim, eu consegui deixar positivo esse stop, né? Mas meu dia acabou estopado pequenininho, R$ 40 ou R$ 50, mas foi por causa disso, de viés. Então, esse negócio de VWAP, ou você entende o fluxo, ou se não, esquece que existe VWAP, porque eu entrei super enviesado e me dei mal. E uma segunda coisa, só um comentário, Rodrigo. A gente sabe quanto o emocional, quanto a nossa autopercepção pode impactar no trade, né? A descrição que você fez a descrição que você fez do trade de Rap Vida, cara, mas nem se eu escrevesse durante o trade eu teria feito com tanta perfeição. Eu acho que você teve uma visão perfeita de tudo que aconteceu e à medida que você foi falando eu podia reconstruir na minha cabeça visualmente, na minha, sei lá, tela mental o que aconteceu. Então, só estou reforçando isso porque eu acho que é uma grande qualidade sua, além da memória fotográfica. Esse replay a gente fez juntos, né? Nós três fizemos juntos. Eu me lembro, o cara fotografou as coisas com muita precisão. Só isso. Obrigado. Ótima observação, João. Isso aí. A VWAP ela é um ponto objetivo, né? Então, que a gente vai observar ali. Assim como a média, assim como a máxima, a mínima do dia anterior, abertura, fechamento, tá? São pontos objetivos interessantes de se observar o fluxo naquela região, né? E não simplesmente, tá, eu acho que vai bater lá e vai voltar a cair. Não, mas é um ponto que tende a segurar, né? Então, por exemplo, vou só mostrar aqui, peraí. Vou botar aqui qual que estava revivido, né? Isso daqui, ó. Isso aqui não é à toa, tá? Isso aqui é com certeza player, algoritmo que tem coincidências aqui, cara.
volta ao recuo, faz a máxima do pavê em cima da VWAP. Máxima do candle. Não é. CVC. Aí. Vai, não. CSN, ó. Nenhum candle fechou acima, tá? O Edu tava falando do candle, né? CSN até o início da tarde ali que eu vi, né? Ainda tava abaixo, né? Chegou, segurou, caiu, depois mudou um pouquinho o fluxo aqui, ó. Mas quando ele vai e volta, não é coincidência esse ponto aqui, né? Então, assim, são pontos para a gente observar o fluxo e isso daí nos ajuda a tomar a decisão e muitas vezes nos oferece um excelente risco-retorno, né? Foi o caso, por exemplo, de Rapvida, que eu mostrei, CVC, que eu não fiz, por exemplo, mas, ó, tivesse vendido aqui, ó, CVC, a mesma coisa aqui, ó, máxima do candle, 29, VWAP, tá, 28. Se eu faço uma venda aqui em cima da VWAP, estou passando lá, 34, tal, 35, ó, uma pernada aqui, tá? Então, são pontos que nos oferecem ali ótimos risco-retorno, tá? Uma ótima relação risco-retorno. E são pontos interessantes da gente tomar a decisão, né? São pontos objetivos interessantes da gente tomar a decisão. Assim como tantos outros, né? Então, você está ali, está vendido no ativo, ele vem, perde a mínima do dia anterior, tá? Vai embora. Pô, a chance desse ativo fechar abaixo de ontem é muito grande, cara. Entendeu? Então, deixa o negócio aí. São pontos objetivos interessantes ali para nos ajudar a tomar de decisão. Mas é isso que, como você ressaltou, não é só deixar uma ordem pendurada lá e apostar o que vai acontecer, né? Sem analisar um contexto. Certo? Certíssimo. Beleza, galera. É verdade, o Rodrigo é o nosso narrador de trades, né? O cara tem uma memória fotográfica muito boa. Que ótimo, isso é bom, cara. É Isso muito bom. bom, ajuda pra caramba. Lembrar o contexto, ajuda a lembrar o contexto, o que aconteceu no ativo. Ele parece o Galvão Bueno narrando o jogo. É mesmo, ó. Bom demais. Valeu, pessoal. Certo, galera. Então vamos lá? Certinho. Fechou. Agora vai. Agora vai. Então valeu, galera. Obrigadão aí pela presença de todos. Valeu, ótimo obrigado. descanso aí. Valeu. Obrigada, Alessandro, e a todos. Obrigado Boa a noite, todos. Tchau, até tchau. Até Boa amanhã. Um abração aí. Valeu, Alessandro. Valeu. Valeu, pessoal. Boa Tchau. noite, abraço. Abraço, nos vemos Boa amanhã. noite. Tchau, tchau.